Êxodo capítulo 19, debaixo aí da direção do Senhor, nós vamos dar um passo muito importante, muito marcante com o povo de Deus, nesse trajeto que o Senhor tem nos feito trilhar desde a virada do ano, debaixo da nuvem do Senhor, o movimento do Senhor levando o povo ao deserto, as experiências que nos ensinam princípios para vivermos alinhados com o propósito de Deus. E hoje é um marco muito grande nessa caminhada do povo de Israel, visto que aquilo que eles receberam como promessa lá com Moisés em Êxodo 3, aquilo que o Senhor faria, onde eles estariam, eles chegam nesse lugar que é chamado Monte Sinai. E eu quero convidá-lo a abrir aí comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, assentado como você está. A partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No dia em que se completaram 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Diga comigo, logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. O texto segue dizendo: e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Versos 7 a 9. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor prometeu, ou que o Senhor ordenou, melhor dizendo. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés revelou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Verso 16 a 20 para a gente finalizar. Verso 16 diz assim: ao amanhecer do 3º dia, quando Deus se manifesta ali no Monte Sinai, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para o quê? Para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça. Imagina essa cena. Pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça, como que de uma fornalha. E todo o monte fazia o quê, gente? Tremia violentamente. E o som da trombeta era capaz, ou era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. E Moisés o quê? Subiu. Moisés subiu. Queria pedir o Vinícius, presbítero Vinícius, para fazer essa oração, colocando diante de Deus os nossos corações nesse momento, que vamos receber a palavra em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te pedir, Pai, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja agora tomando conta das nossas mentes, Pai. Que o Senhor agora, ó Pai, possa dissipar toda e qualquer distração, Senhor, das nossas mentes, que nossas mentes possam ficar agora cativas à Tua obediência, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, e ela possa produzir em nós, Senhor, aquilo que ela objetiva fazer, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre o pastor Bruno, Pai, a unção do Senhor, e que possa transbordar sobre nós, e que as nossas vidas, Pai, saiam daqui impactadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém.
Eu quero falar nessa noite sobre essa experiência tão marcante no Monte Sinai, um chamado para esse encontro real com o Senhor. Tanto Moisés saiu para o encontro, quanto nós vemos aqui também no verso 17, a seguir, que o povo também foi ao encontro do Senhor. Tem dois grandes homens da história do cristianismo, acredito que conhecido por todos na caminhada cristã, que um deles é Martinho Lutero, que é considerado, chamado um ícone mesmo da Reforma Protestante, aconteceu em 1517, que afixou lá na capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, dia 31 de outubro de 1517. E um outro homem é o John Wesley, que foi um dos ícones também do avivamento que aconteceu na Inglaterra, um momento de caos terrível, caos moral, caos espiritual, um caos terrível, e Deus levantou esse homem como resposta, trazendo e carregando esse avivamento. O que esses dois homens têm em comum, esses homens que marcaram fortemente a história do cristianismo, da cidade, estado, nação e o mundo da época em que viveram e continua ecoando ao longo das histórias? Uma delas é que Martinho Lutero, por exemplo, ele era um homem que tinha uma vida religiosa muito piedosa, muito mesmo. Tanto que ele se tornou um teólogo e um monge agostiniano, envolvido ali até então na igreja romana, igreja católica apostólica romana, e era muito criterioso das suas práticas religiosas, diversas, muito criterioso em todas elas. Mas esse homem teve um momento da vida dele que ele teve um marco, um encontro com Deus, ao entender na carta de Romanos que o justo vive pela fé. E aquilo virou uma chave na mente dele. São palavras que mesmo que a pessoa estuda, mas chega um momento que parece que descortina da gente, descortina diante dos nossos olhos, uma revelação de Deus. É a partir do momento que a gente tem esse encontro com o Senhor que descortina isso diante dos nossos olhos. Aquele homem teve a vida completamente impactada, transformada. Foi quando tudo começou a mudar de dentro para fora na vida dele, ao ponto do cristianismo, das cidades, estados, nações, a história ser marcada a partir de uma revelação da palavra que ele teve. Uma coisa que me chamou a atenção é que Martinho Lutero sempre viveu num ambiente religioso, sempre, desde do seu momento ali, da sua caminhada, da sua história, altamente religioso. Mas teve um dia que foi um marco de um encontro com Deus. John Wesley, semelhantemente, não dentro da igreja romana apostólica, mas dentro da igreja cristã, evangélica, era um pastor, tornou pastor anglicano no século XVIII, 2 séculos depois. Você vai ver que o John Wesley, ele vinha de um berço cristão, ele também frequentava, ele estava sempre envolvido com essa experiência de igreja, de experiência religiosa, mas aconteceu um fato em que ele, mesmo depois de toda a caminhada, formado também em teologia, depois de uma caminhada, ele mesmo colocou que no dia 24 de maio de 1738, quando ele tinha aproximadamente 34 anos, num culto em que foi lido um prefácio escrito por Martinho Lutero, da carta aos Romanos, ali ele mesmo relata a seguinte expressão: o meu coração foi extremamente aquecido. Ficou até conhecido essa expressão. O meu coração ficou extremamente aquecido. E a partir daquele momento, aquele homem se tornou uma fome, se tornou um avivalista, onde milhares e milhares de pessoas foram curadas, onde a gente já até conhece a igreja metodista, um homem que orava, que Deus fazia milagres, milhares de pessoas se converteram, através de um homem que teve um encontro com Deus. Então, seja Martinho Lutero, ou seja John Wesley, que nós estamos aqui destacando nessa noite, ambos caminhavam num ambiente religioso, mas ainda não tinham tido, até uma certa esfera da caminhada, um encontro com Deus. Faziam práticas boas, de devoção, de jejum, de orações, mas ainda, em certo momento, não tinham tido um genuíno encontro com Deus. E eu fiquei pensando, quantas não são as pessoas que podem estar às vezes na igreja há anos, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus? Quantos de nós estamos aqui, quem sabe, tem pessoas aqui,
quem sabe dezenas, como Martinho Lutero esteve em um ambiente como esse assentado. Quem sabe aqui, centenas, não sabemos, de pessoas que talvez estão na igreja há anos, acostumaram com o sagrado, têm um coração bom, com as boas práticas, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. E nós temos visto muito isso, uma realidade de pessoas que estão tendo um encontro com a religião, se sentem bem ali, frequentam ali, cumprem os requisitos, assumem compromissos religiosos, ajudam lá em projetos que envolvem a eclesiologia, que envolvem a igreja, mas será que tais pessoas, será que eu e você já tivemos um encontro genuíno, real e verdadeiro com o Senhor? Se você já teve esse encontro, não com a religião, mas um encontro com Deus, responda para você mesmo, para uma autoanálise. Como foi esse encontro? Quando foi esse encontro? O que esse encontro mudou na sua vida? Quais as reais mudanças efetivas aconteceram no seu coração? O que mudou nos seus desejos? O que mudou nos seus comportamentos, na sua postura? Como foi de fato esse dia? Porque a gente sabe, queridos, que a religião, ela agrega na nossa vida, mas somente um verdadeiro encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Deus, gera mudanças profundas, gera mudanças inalteráveis, gera mudanças poderosas na nossa vida. Somente um encontro com Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer durante essa ministração é: será que nós estamos apenas na religião, ou nós já tivemos um encontro com Deus? O que você acha? Eu te falei de 2 homens altamente relevantes e que passaram por momentos como esse, de ter um encontro com a religião, mas que ainda não tinham tido um encontro com Deus. E talvez nós temos aqui Luteros, talvez nós temos aqui nessa noite homens como John Wesley e tantos outros que nós poderíamos citar, que estão assentados neste lugar. E quem sabe essa é a noite onde você não vai ter um encontro com a religião, mas você vai ter um encontro com um Deus verdadeiro, fiel, todo-poderoso, que muda a nossa história, que escreve o nosso nome no livro da vida. Quem sabe essa é a noite. Quem anseia por isso? Quem deseja por isso? Tudo muda quando Ele chega. Tudo muda quando Ele se manifesta. Um monte cheio de terra começa a mudar quando Ele se manifesta. Não tem ambiente que Ele chega que continua o mesmo. Não tem vida que Ele toca que continua a mesma. Quem sabe hoje você olhou, encontrei com a religião, mas hoje vai ter samaritana, vai ter samaritana aqui que vai vir para o poço, mas vai ter um encontro real e verdadeiro com Jesus vivo e poderoso, que vai mudar a sua história, que vai mudar os seus comportamentos, o seu prazer vai estar na lei do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tem sido eu e você. Eu olho para esse texto e vejo o povo de Israel, um povo, preste atenção por gentileza, que já tinha visto o poder e o favor de Deus manifestando na vida deles por várias vezes, já tinham visto o poder de Deus, estavam num ambiente onde Deus manifestava poder. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o poder de Deus. É um povo que estava ali visualizando, experienciando, vendo Deus fazer, como a gente tem visto, chover cordonizes dos céus para alimentar um povo. Um Deus mandando maná diariamente para sustentá-lo. Um povo que estava experienciando a bondade, estava experienciando o poder de Deus. Um povo que viu guerra sendo vencida só por causa de um homem que estava com mãos erguidas lá em cima. Um povo que já tinha visto Deus falando com Moisés ali, e Moisés trazendo direções de Deus para a sua vida, para a vida deles, que traziam como resposta. Só que aqui nesse texto, você vai olhar que até então eles não tinham tido a oportunidade de ouvir propriamente a voz de Deus e terem a sua própria experiência com Deus. Eles estavam no ambiente do milagre, eles estavam no ambiente de poder de Deus,
Imagina quão extasiados que eles ficavam. Mas até então eles não tinham tido um encontro. Eles tinham tido um encontro com Deus. Um encontro estarrecedor. Um encontro que se tornaria inesquecível. E aí a gente olha para esse texto e vê justamente. Por isso que esse texto é um texto que é um marco nessa trajetória. Porque é o primeiro encontro do povo com o próprio Deus. Onde Deus se manifesta no monte. E esse povo tem um encontro com o próprio Deus. Deus chama o povo para o Sinai, para esse encontro. E essa era uma promessa que Deus tinha feito para Moisés ao chamá-lo lá em Êxodo 3. Essa foi justamente para estar neste lugar. Porque para Deus muito mais vale o relacionamento com Ele do que a gente apenas ser um desfrutador do seu poder. Porque quando as pessoas passaram nas páginas das ruas da Galileia, Cafarnaum, e vivenciaram ali experiências, viram Jesus multiplicando pães, viram Jesus fazendo tantos milagres, ressuscitando mortos, mas quantos continuaram caminhando com Ele? Quando o discurso era duro, eles iam embora. Pessoas que às vezes estão acostumadas com o poder, mas não estão acostumadas, mas ainda não tiveram um encontro com a presença de Deus. E aqui você vai ver esse encontro pessoal, porque Êxodo 19:9 diz assim, disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar. Então eu vou chegar ali, para que o povo me ouça, e passa sempre a confiar em você. Então o povo ouviria a voz de Deus. O verso de número 10 e 11, o povo veria essa manifestação agora da presença de Deus. Verso 10 e 11 diz assim, o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista, o Senhor descerá, a presença dele, à vista de todo o povo, E essa é uma promessa que eu disse aqui, Êxodo 3:12. Deus disse isso para ele, Deus disse isso para Moisés, Êxodo 3:12. O Ministério de Bíblia pode ficar à vontade para pregar junto comigo aqui, colocando aí os versículos que eu vou citar. Êxodo 3:12, Deus afirmou, falando com Moisés quando chamou, eu estarei com você, e esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então a prova de que Deus estava com eles seria quando eles prestassem o culto neste monte. E qual que era o monte que Moisés estava? Monte Sinai, que é chamado também Monte Horebe, que é chamado também de um monte de Deus. Êxodo 3 nos fala sobre isso, verso 1 e 2. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Então por isso que eu marco, porque é uma palavra lá de Êxodo 3. Deus não tinha falado que ia abrir o mar, ia mandar codornizes, maná, falou nada. Mas ele falou assim, vocês vão prestar um culto nesse monte. Aqui vai ser o dia do encontro. Esse é o maior marco. Mais do que abrir o mar, é um encontro pessoal com Deus. Mais do que desfrutar da provisão, é um encontro pessoal com Deus. Mais do que saciar a sede do físico, é um encontro pessoal com Deus. É lá que eu estou marcando. Tudo que eu estou fazendo é para esse encontro. E aí eu olho para esse texto e meu coração se enche de fé, porque eu vejo aqui nesse texto mais uma palavra profética, uma palavra que Deus proferiu a Moisés se cumprindo. Então, Êxodo 19 é um momento de cumprimento profético. É um momento do cumprimento de uma profecia. É um momento profético na vida do povo de Israel. E aí eu lendo sobre isso, vendo que esse é um momento profético que o povo está vivendo, não é só ali uma experiência do monte, é um momento que Deus já tinha falado, aproximadamente 3 meses antes, porque esse texto acontece 3 meses depois que ele sai ali do Egito, conforme o versículo 1 que nós lemos. E aí me veio ao coração que eu quero declarar sobre a sua vida, que palavras proféticas suportam desertos. Guarde isso no seu coração. Palavras proféticas suportam desertos. Sustenta o povo dele em momentos em que a gente não consegue ficar de pé, onde a gente pensa que vai morrer, mas uma palavra profética nos sustenta no deserto. Os desertos da vida, eles não têm força para... Os desertos da vida não têm força para parar, para matar uma palavra que foi liberada. Guarde isso, diga comigo, os desertos da vida.
Diga mais forte: os desertos da vida não tem força para matar uma palavra que já foi liberada para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir, glorificar e exaltar o Senhor. Desertos não matam palavras proféticas. Não mata. Deserto financeiro não mata uma palavra que já tem sido liberada. Deserto, uma enfermidade não mata uma palavra de chamado de ministério sobre a sua casa. Não mata. Não pode parar. Não pode parar o que Deus liberou. O levante dos homens, a pressão de homens desalinhados não podem paralisar uma palavra profética que vem de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus trouxe essa realidade para o nosso coração, porque tem casamentos aqui que já suportou tantos desertos. O Espírito de Deus falou no meu coração: tem casamentos aqui que já suportou tantos desertos. Sabe por quê? Porque tem uma palavra liberada que sustenta a sua casa. Tem casamentos aqui que estão de pé diante de tantos desertos. Nós estamos de pé, olha para trás, sabe por quê? Porque existe uma palavra que tem te sustentado, mesmo em meio aos desertos da sua família. E essa é uma realidade profética. A igreja, ela sobrevive desertos, querido. Não é por causa da habilidade ministerial de um, de outro, do pastor, do ministro, não. A igreja suporta desertos. Não é por causa dessa habilidade ministerial dos homens, mas por causa de uma palavra liberada do céu, imparável. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, Jó. Não pode, Jó. Mas acabou tudo. Acabou o gado. Acabaram os filhos, acabou as finanças, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Oh Jesus, você pode dar um glória a Deus. Eu sinto Deus neste lugar. Vai continuar de pé. Lembra da palavra. Você acha que Moisés, debaixo dessa humilhação toda, podia ter voltado lá para o Jetro? Estava com a família dele. O Jetro está guardando a minha família lá, vou voltar para casa. Não, mas continua mesmo com a murmuração dos homens, mesmo diante de pressões de milhões de pessoas, quase 3 a 4 milhões de pessoas aproximadamente pressionando Moisés, mas ele permanece, porque tinha uma palavra que lá no Horebe falou: vocês vão estar lá naquele monte cultuando, e vai acontecer, porque a palavra foi liberada, e ponto final. Então o que vem de Deus, querido, suporta dor. O que vem de Deus suporta pressão. O que vem de Deus suporta cenários de caos. O que vem de Deus suporta muitas vezes as injustiças dos homens, como aconteceu com o próprio Jesus. O que vem de Deus se cumpre. O que vem de Deus se realiza. O que vem de Deus acontece. Você tem coragem de dizer para quem está do seu lado: vai acontecer? Fala com ele: vai acontecer. Vem de Deus sobre a sua casa, sobre o seu ministério, vai acontecer. E eu creio que entraram pessoas aqui que carregam palavras proféticas dos céus. E saiba que o Deus que prometeu, Ele sustenta as declarações da sua voz. Monte de Deus, o Monte Sinai, 3 meses, chegaram nesse lugar. Por 8 ocasiões Moisés chega a dizer para Faraó: libera para a gente ir até lá. Ficaram lá acampados, até que a nuvem permaneceu por cerca de 11 meses naquele lugar. E interessante que o texto diz, logo no início, que eles acamparam ali diante, e logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Eu fico pensando, eles já chegaram e Moisés partiu para o monte. Na verdade não é um monte pelo monte, partiu para encontrar-se com Deus. Porque não tem a ver meramente com o lugar, tem a ver com o coração. Logo, o texto está aí, olhem o seu texto. Logo, imediatamente, ele já chegou. Eu fico pensando, esse Moisés nem descansou, gente. Porque havia uma sede no coração dele, um fogo que não dava descanso. Já ouviu essa canção? Tem um fogo que arde em meu peito, que não me dá descanso. Tem uma chama que queima o meu peito, que não dá descanso. Chegou no meio do deserto. Logo, o texto diz, logo Moisés parte, cansado provavelmente da viagem, para subir uma alta montanha, que dá quase cerca de 12 biturunas.
até o seu topo para encontrar com Deus. E lá o Senhor o chamou do monte, dizendo, verso de número 3: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz ao Egito? Fala isso para o povo, Moisés. Você chegou aqui, deixa eu falar com você. Fala isso para o povo. Fala para eles assim: vocês viram o que eu fiz no Egito? Como eu transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão, se me obedecerem agora, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e serão uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel. É isso que eu quero que você fale para os filhos de Israel. Ou seja, uma palavra que aponta para a soberania e uma palavra que aponta para a fidelidade de Deus. E me chamou a atenção aqui que no verso 4, por exemplo, o texto diz: vocês viram o que eu fiz? Olha, o próprio Deus se revelando a Moisés, para Moisés trazer essa realidade para o povo, se revelando que ele era o Deus do passado, o Deus que agiu no passado. Olha o que ele diz: vocês viram o que fiz ao Egito, falando do passado, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Ou seja, as provisões do passado, lá no Egito, as libertações, deveriam servir aqui para Israel, suporte, de sustento, para eles enfrentarem deserto. Olha o que Deus está falando, que eles iam permanecer ainda muitos anos no deserto, mesmo depois desse encontro com Deus. Mas o Senhor traz a eles a revelação de que Ele é o Deus do ontem, e que eles deveriam lembrar disso. Vocês viram o que eu fiz? Lembre disso. Arranquei vocês do deserto. Então nós precisamos trazer esses princípios da nossa vida, irmão, diante dos desertos da vida, na realidade do encontro com Deus. Saber trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu estou no cenário do deserto, mas o Senhor me convida a olhar para trás e saber que existe um Deus que já me livrou, um Deus que me curou, um Deus que me sustentou, um Deus que me colocou de pé, um Deus que fez maravilhas. E Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Existe um Deus que já cuidou de você, e é isso que eu e você precisamos trazer à nossa memória. Mais do que olhar para a escassez do deserto, é entender que o que vivemos com Deus do ontem deve ser combustível para aquilo que Deus vai fazer no hoje na nossa vida. Não é o cenário, não é o deserto que deve ditar a minha forma de lidar, mas sim aquilo que Deus já fez na minha vida. Agora, interessante, porque Deus se revela como Deus do passado, sim, porque Ele diz: vocês viram o que fiz ao Egito, mas Ele se revela também como Deus do presente no verso 5. Então, verso 4, pode ficar à vontade para colocar o verso 4, o que eu fiz. Então, a gente precisa trazer a memória diante dos desertos da vida aquilo que nos traz esperança, lembrar os feitos do Senhor no passado. Mas Ele não é só o Deus do ontem, Ele não é só o Deus do ontem, mas Ele é o Deus do agora. Porque o texto diz assim, o verso 5, verso de número 5, próximo texto: então disse o Senhor, 5 isso, então disse o Senhor: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro dentre todas as nações. Todas as nações. Ou seja, o Deus que agiu no ontem, fica tranquilo, tem direções para você hoje. Se vocês obedecerem, se guardarem, vai acontecer isso. Então estou dando as direções para vocês viverem aquilo que eu tenho como promessa. Então Deus de ontem é também o Deus agora. Então hoje, como uma palavra para o seu e para o meu coração, hoje existem direções de Deus, que Deus vai te dar no presente, mesmo estando no deserto. Lembra do que Deus já fez, e no presente descanse sobre a verdade que Deus nos dá direções, diretrizes. Deus nos dá as diretrizes hoje, para aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. A grande questão, porque o texto fala assim: se me obedecer, ou seja, são direções, aquilo que a gente deve fazer. Então, se você tem andado debaixo da nuvem, você não ficará sem direção. Debaixo da nuvem, você não ficará sem direção. Deus do passado, o Deus do presente, mas Ele é o Deus do nosso, o
quê? Futuro. Ele é o Deus do nosso passado. Olha o que eu fiz. Ele é o Deus do nosso presente. Agora, se me obedecer. No presente Ele dá direção. No passado Ele nos lembra do livramento, do poder que Ele fez, da fidelidade dEle na nossa vida. Mas Ele também é o Deus do futuro. Onde está isso no texto? Verso 5, a parte final, diz assim: vocês, no início também diz: vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão, verso 6, para mim, um reino de sacerdotes, uma nação santa do Senhor. Sabe o que Deus está falando com o povo no deserto? Que a sua situação atual não é o seu destino final. A sua situação atual, não sei se é conjugal, não sei se é financeira, não sei se é emocional, mas receba essa palavra no seu espírito. A sua situação atual não é o seu destino final. Vocês não serão peregrinos do deserto, vocês serão tesouro pessoal. Vocês serão para mim nação santa, vocês serão para mim reino de sacerdotes, reino de sacerdotes. Então o que define o meu futuro, querido, o que define o seu futuro, o que define o futuro dessa casa, o que define o futuro do seu ministério, da sua família, não é a nossa condição do momento, mas é a promessa do Deus que governa a nossa história. Qual que é a sua condição atual? Não é o seu destino final, porque eu sei que planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu olho para trás e vejo um Deus que sempre cuidou de mim. Olho para o presente e creio num Deus que me dá direções. Mas eu olho para frente e vejo num Deus que sustenta as suas promessas e que tem planos que a gente nem imagina que possam se tornar realidade. Eu quero declarar isso, porque você está vendo só a areia dos seus olhos, você só está sentindo o calor, mas o Deus que cuida de nós está falando: você é tesouro pessoal, eu tenho para você um reino de sacerdote, você vai ser uma nação diferente, eu sou dono de tudo, mas vou te levantar para ser uma referência da minha glória, aonde você colocar o planta dos seus pés. Diga comigo: meu estado atual. Diga: o meu estado atual não é o meu destino final. Ele não define o nosso destino final, porque o destino final é decidido, é definido pelo Deus que nós servimos. Ele é o dono da nossa história. Ele é o dono da minha história. Ele é o dono da nossa história. Muitas coisas marcantes aconteceram no deserto do Sinai. Muitas coisas marcantes. Muitas. Mas a maior delas é que o povo ouviu a voz de Deus falando a eles pessoalmente. A maior delas é o encontro, que não tem religião, não tem ambiente nenhum, que pode nos trazer o que esse encontro pessoal com Deus traz. Deuteronômio 4, verso 12 e 13, certifica desse encontro que eles tiveram com o Senhor, que eles ouviram a voz de Deus, que diz assim: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, vocês ouviram as palavras, mas não viram a forma alguma, não viram a forma de Deus, apenas se ouvia a sua voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Porque o Êxodo capítulo 20 é justamente a entrega dos 10 mandamentos nesse encontro com Deus no Monte Sinai, em que Moisés recebe isso. Então, de tudo que eles viveram, o mais tremendo nesse Monte Sinai é esse encontro com Deus, é esse poder ouvir a voz de Deus. E me veio aqui algumas lições aplicáveis à nossa vida, para a gente poder orar sobre essa palavra, essas lições do monte de Deus, essas lições do Monte Sinai, desse encontro com Deus. E uma delas é o que a gente vem falando, é que a vida com Deus, preste atenção, ela não se fundamenta em uma religiosidade engessada, mas em um relacionamento vivo. Isso é vida com Deus. A vida com Deus não se fundamenta em uma religiosidade engessada, mas num relacionamento vivo.
A gente olha para esse texto e o texto diz assim: Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Antes mesmo, Vinícius, de Deus entregar a lei, leis cerimoniais, leis religiosas, e até mesmo antes de entregar os 10 mandamentos, antes de Deus entregar essas diretrizes, Deus convida Moisés e o povo para um relacionamento. Esse é o objetivo maior de Deus, é ter com Ele um relacionamento. Deus não liberta aqui simplesmente o seu povo. O que Deus deseja é ter o quê? Um relacionamento. Eu estou arrancando vocês daqui para vocês prestarem um culto lá, ou seja, para esse encontro. O maior anseio de Deus é muito mais do que aquilo que as nossas mãos oferecem, trabalho. É o nosso coração, é o nosso relacionamento. Tanto que no verso de número 4 ele diz assim, ó, como águia eu trouxe o povo para perto de mim, vos trouxe a mim, trouxe para mim. Ou seja, o que Deus está querendo do povo é o quê? É um relacionamento. Então a vida com Deus não se trata apenas de nós servirmos a Ele, mas de nós sermos dEle. Não é só servir a Deus, o que é uma consequência de quem é. A grande questão é quando a gente serve sem ser. Deus nos chama primeiro para ser, e sendo naturalmente você servirá, porque quem é salvo serve. O serviço não pode comprar a nossa salvação, mas a nossa salvação, ela deságua no nosso servir a Deus. Então Deus deseja nos ter como filhos e não apenas como servos. Eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Ou seja, Ele quer um relacionamento conosco. E é tão gritante esse desejo de Deus, em de andar comigo e com você durante o dia, de manhã, de tarde, de noite, e não encontros apenas religiosos, na grande celebração. Há um desejo tão forte de Deus que Ele enviou em Jesus, justamente para poder pavimentar esse abismo, colocar essa ponte, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus desce do céu, vem à terra, sofre o que sofre. Só para quê? Só para que nós possamos ter um relacionamento de intimidade com Ele. Agora não precisa mais só do sumo sacerdote ir lá representar, porque quando ele dá o grito tetelestai, a palavra de Deus nos diz: o véu foi rasgado de alto a baixo. Não é mais só um que chega lá. Não é apenas um. Agora eu e você, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor por essa bênção. Você pode dar glória a Deus, porque você tem livre acesso. É tão maravilhoso, é tão desejoso de Deus. Meu irmão, no Éden tinha templo, tinha tabernáculo, tinha estrutura religiosa. Não, todos os dias o Senhor descia lá na viração do dia para poder ter um relacionamento. Não é religioso meramente, mas um relacionamento vivo. E tanta gente coloca Deus numa caixinha do domingo. Você vai viver uma vida religiosa, mas não uma vida com Deus. E não é esse o propósito de Deus. E tanto que você não se sente completo estando assim, porque Ele não criou você e eu para sermos assim, de encontros em apenas um dia, o que é maravilhoso, mas isso aqui é uma parte da essência maior, que é um relacionamento diário com o Senhor. Moisés sobe para o encontro, e Deus tira como águia o povo para poder ser dele, para ter um relacionamento com Ele. Gênesis 3:8 diz: ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Deus fala, o povo ouve. Vocês ouviram a minha voz? Gente, nós servimos um Deus que é vivo. Não é um Deus que tem boca e não fala. Ele é um Deus vivo. Ele é o Emanuel. E nós estamos num tempo tão precioso que a gente está marcando bobeira, como diz a expressão. Porque no Antigo Testamento Deus vinha e se manifestava. No Novo Testamento Jesus vem e Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Deus no meio do povo. Mas Ele vai aos céus e envia o Espírito Santo,
que agora já não é um Deus conosco, mas é o Deus em nós. Você se torna templo do Espírito Santo, você se torna habitação dele. E eu quero declarar que a presença de Deus vai tomar vidas aqui nessa noite. Eu quero declarar que a presença do Deus vivo, por meio do Espírito Santo, vai inundar corações. Eu quero declarar nessa noite, no poder do nome de Jesus, que a sua carne será tomada, a sua carne sentirá o manifestar da presença do Espírito Santo. Ele vai tocar suas emoções, Ele vai tocar sua mente, Ele vai tocar o seu espírito, porque quando Ele chega, Ele não chega só no espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele toca as emoções, por isso que a gente chora, por isso que a gente celebra. Ele toca no nosso físico, tanto que Daniel não consegue, João não consegue nem mesmo ficar de pé, tanto que os sacerdotes, quando a glória de Deus se manifesta, não conseguem ficar de pé, porque quando Ele chega, quando a sua presença toma o ambiente, Ele toca o nosso físico, Ele toca as nossas emoções, Ele toca o nosso espírito. Eu quero declarar em nome de Jesus, vai ter gente que vai ser tomada aí, tem gente que vai receber aí o renovo de Deus. Hoje quem sabe tem John Wesley aqui, hoje quem sabe tem aqui Martins Lutero, hoje quem sabe tem Moisés aqui neste lugar, que vai ver a sarça pegando fogo, a voz de Deus ecoando, um chamado se startando. Você pode adorar o Senhor por um instante, porque é isso que é, meu irmão, relacionamento. Ele está aqui. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você ama a presença dEle, diga para Ele que você o quer. Fala: Jesus, eu não quero te encontrar só no domingo, Jesus, eu quero te encontrar na segunda de manhã, eu quero te encontrar na minha mesa do café, de tarde, de noite, dioturnamente. Pode falar comigo nos sonhos. Eu nasci para viver para Ti. Você vai viver o propósito pelo qual você existe, quando todos os dias você e eu nos tornarmos carregadores da presença. Por isso que a Bíblia manda a gente orar em todo tempo, orar ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que ouve, que se relaciona conosco. Então Deus deseja ter um relacionamento pessoal contigo e não intermediário. Você já tem esse acesso, desfrute dele. Você pode chegar à sala do rei. Talvez se a gente for chegar até a sala do prefeito da cidade, do governador, do presidente, etc., a gente vai precisar de passar muitos processos, e muito provavelmente, talvez muitos deles a gente nem chegará lá, não terá acesso. Mas com o Senhor não. Você pode ser 1 da manhã, 2, 3, 4, 7 da manhã, meio-dia, andando de carro, pedalando a bicicleta, andando no ônibus. Você pode estar talvez fazendo uma atividade física. O Senhor vai estar falando com você, o Senhor vai estar ministrando o seu coração, porque habita dentro de você, que é templo dele, a presença de Deus. Saia dessa caixa religiosa e flua no poder do Espírito de Deus. Celebre a Ele, adore a Ele. Tu és adorado, Jesus. Nós estamos aqui na Assembleia, reunidos como povo, para prestar um culto. Faz desse lugar o Monte Sinai, faz desse lugar o lugar da revelação da Tua glória, faz desse lugar a revelação do Teu poder, da Tua Espírito de Deus. Rios de água viva fluirão do teu interior, rios de água viva fluirão. Tem uma chama. A gente pode cantar esse cântico por um instante. Existe uma chama que queima meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso, que não me dá descanso. É a presença dEle, é o convite de Deus para um relacionamento direto. Às vezes a gente imagina que Deus é um ser distante, a gente imagina que Ele está lá no alto sublime trono, sim, mas ao mesmo Deus que Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. Da mesma forma que Ele é um Deus do sobrenatural, Ele é um Deus que age no natural, no nosso coração, no nosso meio. Ele é o Deus
próximo de nós. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. De quem? Dos que têm um coração quebrantado, de quem ama a sua presença. Ele revela os seus segredos. Salmos 25, verso 14. Ele não esconde segredo, Ele não esconde a sua voz. Para quem é apaixonado por Ele, para quem ama a intimidade. Jesus. Oh, meu irmão, se prepare, porque o Senhor vai mudar muitas realidades dessa casa, muitas realidades de cultos, muitas realidades do seu coração. Você vai entrar neste lugar e vai entender: não, eu vim aqui foi para transbordar aquilo que eu já recebi no secreto. Eu vim aqui para poder transbordar o que o Senhor já me encheu quando eu estava lá no meu quarto com Ele.